Está no ar. Programa Vozes do Universo. Vozes do Universo. Vozes do Universo. Apresentação do escritor extradimensional Fábio Del Santoro. Fábio Del Santoro. Bom dia, boa tarde, boa noite, aonde você estiver. Agora você está aqui na nave PVU. E-mails na semana. E-mails na semana. Olá, Fábio, como vai? Aqui é a Juliana Mendes. Então, eu sou da cidade de Corumbá, que fica no Mato Grosso do Sul. É considerada a capital do Pantanal. Atualmente estou morando provisoriamente em Presidente Prudente, São Paulo. E semana passada eu viajei para o sul, fui conhecer Jaraguá do Sul, que fica em Santa Catarina. Fui conhecer o sul porque acredito que até dezembro estarei me mudando para Blumenau, que inclusive fica a poucas horas de algumas praias, né? Para você entender melhor, estou detalhando tudo isso porque na primeira noite em que dormi em Jaraguá do Sul, tive uma experiência fora de meu corpo. Dormi e quando se iniciou o sonho, eu sentei na cama do quarto. Onde eu estava e me assustei com a janela, porque tinha começado uma chuva forte. E eu olhava para as árvores e para o mato que existia em volta da casa e tudo começava a sumir e a virar mar. Era como se eu estivesse numa casa na beira do mar e o mar começasse a engolir a casa. E quando vi isso, me assustei e na hora já consegui entender que eu estava vivendo mais uma experiência fora do meu corpo e que provavelmente quando eu acordasse eu me lembraria de tudo. Na hora eu procurei me acalmar e tentar observar e guardar cada detalhe, né, para que quando eu voltasse para o meu corpo eu pudesse tentar entender e até mesmo conseguir te mandar por e-mail. Foi um pensamento bem consciente, lúcido e tranquilo ao mesmo tempo. Eu saí do quarto e fui para a sala da casa. E quando olhei para a única janela da sala, a casa estava debaixo d'água, no fundo do mar, sabe? Fui me aproximando da janela para tentar ver o que existia no, no fundo do mar. E lembro que fui me aproximando lentamente, porque na hora eu fiquei assustada com a casa debaixo d'água, sabe? E de repente surgiu um ser que parecia ser do meu tamanho, mais ou menos 1,60 m de altura. Assim, eu acredito que seja do meu tamanho, né? Não sei. A pele dele era cinza, só que escamosa. Um ser que nunca vi em imagem alguma. Parecia algo humano, mas também peixe. Uma mistura dos dois. Não consigo descrever, mas eu acho que eu conseguiria desenhar, sabe? E na hora ele veio com tudo pra minha janela, só que de uma forma cautelosa e com o braço direito estendido e o dedo indicador apontando em minha direção. Ele batia com o dedo indicador na janela e logo em seguida abria a mão dele como se estivesse me pedindo ajuda para segurar ou puxar a mão dele. E eu ficava olhando, assustada, tentando entender. E quando cheguei mais perto da janela, quando senti que eu ia encostar a minha mão na janela para tentar de alguma forma encostar na dele, um outro ser surgiu atrás dele e o agarrou pelo pescoço e começou a puxá-lo para trás. A cena na hora foi, foi dele com a mão aberta e em minha direção, me pedindo socorro, e o outro ser o puxando para trás, sabe? Este outro ser não era igual a ele, era tipo um líquido, a pele dele era como. Ele não tinha pele, né? Era como se
todo o formato dele fosse líquido, assim, sabe? E meio cor de gelo, que dava para ver que não tinha um corpo físico, sabe? Era líquido. E os dois não tinham pés e, pelo que eu me lembro, também nem pernas. Esse ser, ele era meio transparente e eu lembro que ele tinha uma energia muito ruim, sabe? Que dava para sentir. Na hora que eu vi a cena dele segurando, agarrando esse ser que me pedia ajuda, ele dava pra ver que ele não era uma coisa boa, sabe? É um rosto do mal, como se ele vivesse sugando energias, sabe? E ele agarrou o ser que estava tentando se comunicar comigo e foi puxando ele para trás, até conseguir entrar numa pequena nave. E logo depois que a nave saiu, a, mais assim à frente, né, que eu encostei na janela e fiquei observando esse ser transparente puxando esse outro ser que de início queria se comunicar comigo. E ele foi puxando esse ser que queria falar comigo para trás, assim, sabe? Pelo pescoço. Agarrou ele pelo pescoço e foi andando para trás. Até que entraram numa nave e mais à frente, assim, eu acompanhei a nave, né, indo embora e do nada explodiu, né? Talvez fosse um portal que tivesse aberto ali e eles entraram, ou não sei se a própria nave explodiu mesmo, eu não sei, eu lembro que eu vi isso, assim, isso tudo ali na janela e debaixo d'água, sabe? Era como se a gente estivesse no fundo do mar, a casa, a minha janela, sabe? Fiquei olhando ainda pra janela, tentando entender, mas já não via mais nada. Só água e só via água e enfim, era só água, sabe? Mas eu tinha certeza que era o fundo do mar, sabe? E E logo em seguida eu despertei do sonho, né? Acordei no quarto onde eu estava dormindo. E como você pode ouvir agora, eu consegui me lembrar de tudo, né? Creio eu. E engraçado é que na hora que eu acordei, né? Eu já de cara, assim, eu já fiquei um pouco assustada, né? E ainda pensando, ai, primeira noite aqui, puxa, já tive esse sonho, né? Já tive essa experiência fora do corpo. Ok, fiquei pensando, como eu sempre faço, né? Fico sentada pensando. E aí eu saí do quarto para tomar café da manhã. E o engraçado foi que foi a primeira noite que eu passei na casa, né? A primeira noite, eu tinha acabado de chegar, eu cheguei à noite. E assim, foi tempo de conversar com o pessoal e logo depois eu fui dormir. E por onde para eu chegar no quarto, eu tinha que passar pela sala e tava tudo apagado, então assim, eu nem olhei nem nada, eu só fui pro quarto. Então na hora que eu levantei, que eu tive que passar de novo pela sala para poder tomar café da manhã, né, chegar à cozinha e tal, eu dei de cara com a janela. E o e na hora assim, eu lembro que eu fiquei bem arrepiada, né? E assim, assustada, porque apesar, né, de muita coisa que eu já vivi e tal, é, que ainda é pouco, claro, mas assim, eu ainda assim fiquei assustada, porque eu não tinha visto a janela, sabe? Eu vi a janela só em sonho, né? Durante a experiência que eu tive, né? Fora do corpo, foi aí que eu vi a janela. Então, na hora que eu acordei, era exatamente a janela que eu vi em sonho, entendeu? E, e que me deu a certeza mesmo que sim, foi uma experiência fora do corpo, com toda certeza. Até porque essa janela da sala é bem diferente da do quarto. Não tem nada a ver, sabe? E
era a janela da sala, era exatamente aquilo que eu vi, que eu me aproximei em sonho. Então, assim, fiquei arrepiada na hora, sabe? E assim, na minha terra, né, no Pantanal, sempre houve relatos de seres que vivem debaixo d'água e principalmente vindo de pescadores, assim como em vários lugares do mundo, claro. E, e é claro que existem seres debaixo d'água, né? Disso eu nunca duvidei. Eu sempre acreditei, sim, que existem seres debaixo d'água e inclusive portais, né? Que por todo o nosso planeta, né, existem, e inclusive debaixo d'água. Mas assim, o que eu gostaria de entender, e até agora não entendi, é o que esse ser queria comigo, sabe? Eu falo o primeiro ser, o que encostou na janela, sabe? E queria se comunicar comigo e me estendendo a mão do tipo, me pedindo ajuda. Pra mim aquilo era um pedido de ajuda, sabe? Mas, mas eu não sei como eu poderia ajudar, entendeu? Como? Se eu não podia, não podia fazer nada na hora, não podia. E, enfim, sabe? Porque parecia que ele queria algo, né? E como eu falei, principalmente como um pedido de socorro, de ajuda. E, e é só isso, assim, que eu consigo compreender. Que, que era um pedido de ajuda, ou de repente, né, para que eu visse e tivesse a certeza mesmo que existem seres debaixo d'água, porque que eu me lembro, eu não tenho dúvida sobre isso, sabe? Mas não sei, eu tô chutando mesmo. E, enfim, se você pudesse me explicar e se eu tiver errada em algo que disse aqui, não sei, no que eu talvez esteja acreditando e esteja equivocada. Não sei, eu queria que você me desse uma luz, como você sempre dá. E, e de qualquer forma, já te agradeço por tudo mesmo. E é isso. Forte abraço e gratidão. Oi, Juliana, tudo bem? Juliana do Pantanal, bacana. Uma região que um dia eu vou conhecer, que deve ser muito linda, pelo que eu vejo em filmes e novelas, né? Que a gente teve Pantanal, aquela novela bacana. Bom, sonhos, né? Nós temos a categoria sonhos e temos a categoria saídas do corpo. Todo ser humano naturalmente sai do corpo. Isso quer dizer que nós temos um espírito, não é? Então o espírito flutua, o espírito voa, o espírito vai em lugares que você nunca viu, que você, o seu corpo físico, a sua mente racional nunca viu e nunca verá. Então, a partir do momento que nós consideramos que o corpo físico sai do corpo material à noite, nós temos algo que se chama viagem astral, né? E que é uma das experiências mais incríveis que um ser humano da terceira dimensão pode ter. Por quê? Porque ele vai sempre amparado, né, com os seus mentores de terra, seus amparadores de terra, ele vai descobrir coisas que nunca viu, ou que pelo menos nesta encarnação ele nunca viu. O que me surpreende no seu relato é esse encontro com esse ser aquático
que foi atacado, de certa forma. E isso é interessante, porque eu fico me perguntando, será que ela tem alguma ligação com esse povo? Porque esse povo aquático é algo que ainda nós não temos muitas informações. Muita gente fala que o meu trabalho é fantasioso, né? Quando eu lancei o primeiro livro sobre felinos no Brasil, e não só do Brasil, na América do Sul também, muitas pessoas mal intencionadas falaram que isso não existia. Agora na internet está forrado de gente que fala sobre felinos e com muita categoria, né? Então essas pessoas não estão percebendo o que é que está acontecendo, né? Existe uma abertura. Se você tiver a oportunidade de ver filmes, por exemplo, da Netflix, você vai ver uma grande quantidade de filmes com seres estranhos. Por que será? Por que será que essas empresas de cinema, aliadas a Hollywood e outros grandes centros cinematográficos, estão perdendo tempo, trazendo novos conhecimentos, reeditando coisas antigas de escritores antigos que também eram visionários e foram ridicularizados em sua época, como tentam me ridicularizar, né? Eles falam que felino agora pode, né? Agora felino pode, uraniano também, como um ser azul. E olha que faz tempo que eu lancei os livros e eles, graças ao todo, são muito bem aceitos por todos. Porque os meus livros, independente do que dizem e do que falam por aí, e pouco me importa, eles trazem conhecimento e informação. Tá? Então, por que eu fiz esse preâmbulo? Para falar do seu caso. Porque você pode estar, ou teve um contato com um ser que eu não tenho conhecimento. Mas, por exemplo, final dos anos 70, começo dos anos 80, tinha uma série na televisão de um ser com aparência humana que também nadava profundamente e tal, e dava-se a entender que ele era um ser ambíguo, né? Um ser mesclado entre humano e sei lá, um tipo sereia ou algo assim. Isso é um fato. Inimigos, apesar do... Tem uma pessoa na internet muito conhecida, apesar dele ter uma teoria, ele é físico, né? Uma pessoa muito importante. Apesar dele falar que não existem ETs do mal ou seres extradimensionais do mal, eu sou obrigado a discordar dele, porque toda a informação que eu recebo desses seres que estão habitando em quinta, sexta, sétima, oitava dimensão, nona dimensão, eles dizem que sim, que existem seres piratas vindos de outros universos que invadem o nosso universo. Por mais que ele diga que isso é Star Trek ou Guerra nas Estrelas, a verdade é uma só. O universo não é dual. Existem áreas do universo, como a nossa área, por exemplo, que é o planeta Terra, dual, né? Aqui existe a dualidade, e em dimensões, em planetas que possuem que estão numa dimensão atrasada, a dualidade é flagrante, né? Então esse é outro ponto que eu lhe digo,
que pode ter acontecido. Quando a gente sai do corpo e consegue se lembrar com detalhes do como você lembrou, eu achei extremos detalhes. Sinal que você vai sonhar mais, né? Sonhar não. Sinal que você vai sair mais vezes do corpo, com certeza. E eu quero que você volte aqui e nos relate, porque você pode encontrar novamente com esses seres. Eu já vi em viagem astral seres que se assemelham a sereias, mas são diferentes um pouco do que é desenhado, não é? Tem vários tipos, mas lembra muito as sereias. Então, o oceano, o mar, nós vivemos no planeta Água, né? Na minha opinião, é o planeta Água, não o planeta Terra. E podem dizer o que for, o mar esconde muitas e muitas e muitas coisas. As águas doces, por exemplo, o Amazonas, né, que é um rio-mar, esconde muitas e muitas e muitas coisas. Se um dia vamos descobrir, não sei. Com a cabeça que anda o ser humano hoje, acho que vai descobrir nada. Porque a cabeça do ser humano está muito ruim, né? Está muito pesadinha. Mas, se um dia o ser humano der alguns passos a caminho mais da espiritualidade do que da materialidade, vai ser mais fácil entender uma série de coisas, né? Ou quando a nossa visão não pegar só 10% do espectro de luz que nos cerca, se pegar 80%, nós vamos ser seres muito diferentes e muito mais avançados. Eu não sei como te explicar mais sobre isso. O que eu sempre digo é que quando você tem contato com o ser, talvez você tenha pela segunda vez e pela terceira. Então, se isso acontecer, com certeza você tem uma ligação com esse ser. Se isso não acontecer, comece a perguntar para os seus mentores por que você foi lá ver aquilo. Não é? Por que houve a necessidade de você passar por essa experiência? Não aceite tudo com naturalidade, né? Assim, por um lado você tem que aceitar tudo com naturalidade, mas pelo outro, não engula tudo que alguém possa falar para você, que eu esteja falando, ou qualquer outra pessoa, porque por mais que a gente estude, por mais que a gente vivencia as coisas, essa experiência é uma experiência sua, e é difícil alguém, mesmo com a experiência que eu tenho, dar essa explicação detalhada para você do que aconteceu. Tá certo? Eu espero que você esteja sempre bem, que você venha aqui sempre ao PVU e que você, se gostou de algum dos nossos vídeos, coloca no seu canal. Esse é um toque que eu queria falar para vocês, pessoal. Eu vejo que muitos inscritos não tem vídeo nenhum nos seus canais. Se você gostou de algum vídeo, basta copiar o link e pôr no seu canal, não tem problema nenhum. Assim você divulga esse trabalho, você compartilha com seus amigos e começa a criar uma massa crítica daquilo que você acredita. Você pode fazer isso com coisas que você acredita de outros canais também. Tá bom? É isso aí, Juliana. Até a próxima. Bem-vindo ao PVU e tchau.
Programa Vozes do Universo. Vozes do